em que pese essa distinção formal que se faz entre educação e cultura, porque quando a gente fala em educação, estamos pensando na educação formal oferecida pelo Estado ou pela iniciativa privada. A verdade é que educação é cultura e cultura é educação, e elas não deveriam estar separadas. E toda a política pública, nesse sentido, deveria estar articulada. Então, eu quero chamar a atenção, Alice, para algo que nos envolve aqui, né? Porque você viu o embate que nós tivemos aqui na hora de traçar um plano nacional de educação para esse país, o embate que nós tivemos com forças que estão dentro dessa casa que não queriam um plano de educação que construa, que venha construir uma educação cidadã, uma educação para a cidadania e para a diversidade. E a gente, ao fim e ao cabo, nós fomos derrotados na ideia de uma educação que contempla a diversidade do povo brasileiro. Da mesma maneira, nós somos derrotados aqui quando votamos as leis que regulamentam a execução orçamentária, a LDO, o PPA, a LOA. E a gente sabe muito bem que a execução orçamentária, portanto, os recursos que vão ser destinados para cada área, sobretudo cultura e educação, que é o que nos interessa aqui, depende dessas leis. Claro, o plano vem do governo, mas somos nós que votamos aqui. E nós poderíamos, inclusive, votar leis orçamentárias que priorizassem muito mais essas áreas do que elas são priorizadas do ponto de vista dos recursos, né? E na hora da execução do recurso entram, claro, o know-how do executivo, quer dizer, elaborar políticas públicas que tenham pelo menos o objetivo de contemplar a diversidade de toda a população brasileira e que combata a corrupção que gangrena as estruturas públicas e que drena parte desses recursos. Então, parte do problema é nosso, diria grande parte nosso, nós legislativos, e não só do legislativo federal, mas também das câmaras municipais e das assembleias legislativas, que a gente nunca leva em conta quando a gente pensa em política de cultura, a gente nunca pensa nas assembleias legislativas e nas câmaras municipais, que nesse pacto federativo tem um papel fundamental em levar a educação e cultura para o nosso povo, cultura de qualidade. A ministra Marta Suplicy chamou a atenção para o Museu Afro, né? E toda vez que ela fala do Museu Afro, eu fico tão feliz com essa ideia, né? A ideia de que os valores culturais africanos, que a diáspora africana nos ligou para a identidade nacional e para a cultura nacional, sejam valorizados, mas quando ela fala nisso, eu penso no outro lado da moeda, no tempo ruim. Esse é o tempo bom. O tempo ruim é, por exemplo, a dificuldade que nós temos de implementar a Lei 10.639 no Brasil. Temos uma dificuldade de implementar essa lei na ponta, quer dizer, as escolas resistem a tratar dos valores culturais africanos no currículo, porque vivemos ao mesmo tempo, por conta desse débito com a educação, a dificuldade das pessoas enxergarem os valores culturais africanos, aqueles que não estão diluídos, né? Por exemplo, que o samba está diluído, ninguém enxerga o samba como um produto dos terreiros de candomblé, por exemplo. A gente não pode ignorar que no Brasil o fundamentalismo religioso se articulou política e financeiramente e tomou as bases e, portanto, impõe essa dificuldade. E aí vivemos essa ambivalência que, por um lado, a gente demanda por essas políticas, por outro, nós temos uma força cultural e política resistindo a ela. Agora, a proposta que eu tenho a dar é que, apesar das políticas de cultura e educação não se estenderem a todos ou não contemplarem a todos nesse país, como a resistência é algo que nunca desaparece, a resistência é algo que existe, e aí vocês citaram muito Jorge Amado, e Jorge Amado é um escritor que tratou muito disso, né, das resistências populares, de como o povo se organizou culturalmente para resistir às opressões. E Caetano Veloso toma isso muito bem em Milagres do Povo, né? O vencedor se ergue além da dor. E o povo brasileiro se ergue além da dor, se ergue além da ausência de política pública. Então nós temos iniciativas de educação e cultura, sobretudo depois das novas tecnologias da comunicação, em curso. Nós temos um cinema LGBT, um audiovisual LGBT sendo produzido, independente de ter financiamento ou não. As pessoas arregaçaram as mangas e estão movendo uma economia com isso. Nós temos iniciativas em educação de professores que sentaram e montaram círculos de leitura e de transmissão do conhecimento, mesmo que a comunidade escolar e a diretora não queira. Eu acho que o governo tem que mapear essas iniciativas. Tem que mapear mesmo. Quem é que está fazendo essas iniciativas no âmbito da cultura, no âmbito da educação ou na transversalidade desses dois aspectos? Mapear e buscar incentivar. Isso é fundamental. Estender esse mapeamento aí articulado com o Ministério da Educação, com as secretarias de educação municipais e estaduais, com as secretarias de cultura, quer dizer, nem todo município tem uma secretaria de cultura, mas mapear essas iniciativas espontâneas que movem uma economia, a gente não pode esquecer disso.
Ou seja, elas estão pagando indiretamente impostos porque a tributação ela é regressiva e é sobre o consumo, e isso não é devolvido em termos de políticas públicas de acesso. Então, eu sugiro que o Ministério possa pensar nisso, nesse mapeamento para futura parceria e incentivo. Muito obrigado.